Mensageiros do Advento, meu nome é Paola, sou regional da segunda região e hoje eu vim contar para vocês o capítulo 16 do livro Um Desafio Atrás do Outro, que tem como título A Vitória Mais Importante. Então a história que vem trazendo fala sobre a Mallory, que ela era uma menina que ela jogava softball. E nesse dia ela estava numa partida de softball. E para quem não sabe, o softball é muito parecido com o beisebol. Só que ele tem algumas regras que são menos rígidas. E aí ela estava jogando contra um time adversário e nesse time adversário ela viu a Sarah. A Sarah era uma menina que ela estava arremessando naquele momento e ela estava competindo com a Mallory. E aí, o que aconteceu? A Sarah, ela foi atacar a primeira bola e ela não conseguiu. Ela errou. E aí ela começou a ficar nervosa. E a Mallory não estava nervosa porque ela sabia que ela jogava muito bem. E ela continuou a observar aquela menina. E aí aquela menina foi jogar novamente e daí ela conseguiu fazer um home run. Um home run é uma das jogadas mais importantes do time. É muito raro quando alguém consegue fazer. E aí a Sarah conseguiu fazer. E aí ela foi lá e ela tinha que passar por 4 bases. Só que quando ela foi passar pela primeira base, que era a da Mallory, ela não conseguiu pisar nessa base, ela esqueceu de pisar. E quando ela voltou, ela caiu e aí o joelho dela ficou torto. E aí quando ela caiu, ela já falou, eu rompi o ligamento, de certeza. E aí a Mallory começou a ali ver a situação, foi perto dela, e aí a Sarah falou pra Mallory, era a primeira vez que eu ia fazer um home run e eu não consegui fazer, e agora mesmo eu não vou conseguir fazer porque eu rompi esse ligamento. E a Mallory, ela ficou triste por conta daquilo, ela queria muito ajudar a amiga dela. Aí ela chamou mais 2 amigas e falou, não vamos deixar com que ela perca, e perguntou pro árbitro, se a gente fazer com que ela pise em todas as bases, levando ela no colo, ela ganha o ponto? E aí o árbitro falou, olha, não tem nada que não impeça. Então elas pegaram a Sarah no colo e foram levando ela em cada base, e cada base a Sarah tocava cuidadosamente com o pé. E ela achou que a Mallory achou que o árbitro ia ficar muito triste com ela, muito bravo, porque caso elas perdessem aquela partida, elas não conseguiriam ir para a próxima etapa do campeonato, elas teriam que voltar para casa. Mas aí quando ela chegou perto do técnico, se desculpando para ele e falando assim, que eu não queria deixar com que ela perdesse essa oportunidade, porque eu não sei quando que ela vai voltar a jogar. E aí o técnico dela disse que não tinha problema, porque naquele caso a maior vitória que tinha sido era a decisão dela de ter ajudado aquela adversária. Então que a gente possa fazer o mesmo, que a gente possa se compadecer das pessoas, que a gente possa levar amor através das nossas atitudes. E naquele episódio, a arquibancada torcia, a arquibancada filmava, a arquibancada ficou muito feliz. Então, que tudo que a gente faça, as pessoas possam ver que há amor em nós e que a gente possa fazer com atos de bondade. É isso. Um beijo pra vocês. Esse capítulo é muito legal. Ele conta um diálogo que o Carlos teve com o seu amigo Eric. Os dois são estudantes do ensino médio, jogadores do time de futebol americano da escola, os Selvagens. E aí, um dia, enquanto eles estavam esperando o jogo começar e entrar no campo, o Carlos olhou pro amigo Eric e falou assim, você tá pronto? E aí o Eric falou assim, claro, vamos acabar com eles. E aí o Carlos falou assim, apenas faça o seu melhor e esqueça do restante. Era o provérbio favorito da mãe dele. Só que na hora que saiu da boca dele, ele pensou assim, putz, tomara que o Eric não tenha escutado. Mas era óbvio que o Eric tinha ouvido, porque o Eric ouvia tudo, nada passava despercebido. Aí o Eric falou assim, o que aconteceu com você? Normalmente você diria, vamos acabar com eles, vamos esmagar eles. E aí nem deu pro Carlos responder, porque naquele momento a voz do narrador soou no alto-falante e mostrando assim que o jogo já ia começar. E aí o treinador deles falou assim, é isso aí, vão com tudo, façam com que eles voltem chorando pra mamãe. E o Carlos sabia que o treinador não queria dizer aquilo, mas ainda assim ele se sentiu muito incomodado com a frase.
Carlos era o capitão do time, então ele conduziu o time até o campo. E aí ele olhou todas as pessoas lá torcendo, a fanfarra, o placar, o time adversário. E ele jogava futebol americano desde sempre. Como ele tinha 1,90, ele sempre foi muito esportista, assim, e se dava bem em futebol americano, basquete, beisebol. E aí ele gostava dessa atenção, assim, de ser o capitão, ou da sensação da vitória quando ganhava um jogo. Mas daquela vez tava um pouco diferente. Desde que ele tinha começado a estudar a Bíblia com o pastor da igreja, a vida dele tinha mudado radicalmente. E aí agora, simplesmente vencer não era mais suficiente. Tratar os outros de maneira justa e honesta era muito mais significativo. E aí, ele lembrou de um verso da Bíblia que tá lá em 1 Coríntios 9:24 e diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? E ele ficou pensando, numa corrida isso até é verdade, porque só um passa a linha de chegada e esse é o vencedor. Mas num time, não dá pra fazer tudo sozinho. Então, quando o time ganha, todo mundo ganha. O jogo passou rapidamente e quando estava se encaminhando para o final, ele chamou o time todo e falou assim: muito bem, pessoal, essa é a nossa última chance. E aí ele olhou pro Eric e falou assim: Eric, presta atenção, eles estão me marcando o tempo todo. Então, quando você estiver com a bola perto da linha de chegada, lembre-se de 1 Coríntios 9:24. E aí o Eric falou assim: você sabe que eu não sei muito de Bíblia, você vai ter que me explicar. E aí ele leu a segunda parte desse verso pro Eric. A segunda parte fala assim: corram de tal modo que alcancem o prêmio. E ele ficou muito feliz por poder se lembrar desse verso naquele momento. E aí depois, quando eles estavam comendo pizza para comemorar a vitória, o Eric chegou pro Carlos e falou assim: tá, agora você vai me explicar por que de repente você virou o senhor bonzinho que fica citando versos bíblicos. Aí o Carlos falou assim: tava esperando você me perguntar sobre isso. E aí ele respondeu que ele estava estudando a Bíblia, que ele sempre acreditou em Deus e foi cristão, mas que agora que ele estava começando a estudar a Bíblia com o pastor estava sendo muito diferente, que isso tinha mudado a vida dele. E aí o Eric ficou assim: isso é sério? É uma piada? Você tá lendo a Bíblia mesmo? E aí o Carlos falou: não, é verdade. Eu tô estudando muito a Bíblia, tem sido uma experiência incrível, ela mudou minha vida, tem respondido todas as minhas dúvidas. E aí o Eric falou assim: que tipo de dúvida? Aí ele falou assim, como, por exemplo, o que vai acontecer com o meu corpo depois que eu morrer? Pra onde que eu vou? Tem vida depois da morte? O que vai acontecer com esse mundo depois que a gente destruir ele? Será que Deus me ama? E aí o Eric falou assim: é sério que a Bíblia responde tudo isso? Eu sempre quis saber o que aconteceu com a minha irmãzinha depois que ela morreu no parto. O Carlos falou: sim, a Bíblia responde todas essas coisas e muito mais. E aí o Eric ficou super interessado e falou assim: então você pode me falar sobre a Bíblia? E aí o Carlos falou: claro, eu tava esperando muito que você fizesse esse pedido, porque falar sobre a Bíblia é melhor do que jogar futebol. Oi! Hoje eu vou contar uma história de um menino que adorava correr. Ele corria todos os dias e treinava, porque ele ia participar de uma corrida que fazia parte das Olimpíadas Especiais, porque esse menino tinha síndrome de Down. E todas as crianças que iam participar dessas Olimpíadas também tinham síndrome de Down. Aí, quando chegou o dia das Olimpíadas, ele sabia que ele ia ganhar, porque ele tinha treinado muito mesmo. Quando deu a largada, ele saiu em disparada na frente de todo mundo. Ele já estava quase ganhando. Ele percebeu que um dos corredores tinha caído e que ninguém estava se importando em ajudar ele a levantar. Então ele decidiu voltar e ajudar esse menino. Quando ele levantou o menino, outra criança foi ajudar ele e os três terminaram a corrida juntos, abraçados, porque o menino que tinha caído tinha se machucado e não estava conseguindo correr. Eles não ganharam a corrida, mas eles ganharam uma coisa muito mais especial, que foi os aplausos de todo mundo, porque todos acharam aquela ação muito linda. Ele desistiu do primeiro lugar para ajudar uma criança que ele não conhecia, que não era amigo dele, porque ele percebeu que ninguém ia ajudar ele. Então foi isso, tchau!